Gente, só para. Vou me apresentar primeiro, mas antes eu só queria avisá-los sobre quem está com o smartphone não conseguirá visualizar os slides da aula nem o chat. Né? Mas a Abracomex disponibiliza um canal aberto a todos os participantes através do e-mail comexinfoco@abracomex.org. Depois eu até mando no final. Então, vocês podem solicitar os slides, a gravação deste evento e enviar também as suas questões sobre os temas desta aula, crescimento profissional, oportunidades, entre outros, que a gente vai ter o prazer de responder o mais rápido possível. Tá bom? E agora eu vou começar, né, esse treinamento de Incoterms 2010. Meu nome é Cristiane Padilha Palomin, eu estou na área há mais de 20 anos, não parece, mas eu estou há mais de 20 anos. Tenho experiência nacional e internacional, já trabalhei na Europa também, comecei em Comex como estágio desde 1998 e antes fiz estágio também e tudo mais, e agora eu estou na BDP International, que é uma multinacional americana, com mais de 140 escritórios no mundo inteiro, escritórios próprios, e sou gerente de transportes, né, o que a gente chama de transportation, e cuido do processo door-to-door, desde o início de um transporte internacional até o final, ou seja, porta a porta. E vou explicar a importância dos Incoterms na minha área e na área de vocês, tá? Nos negócios internacionais. Vou mostrar aqui os tópicos a serem abordados, né? A origem dos Incoterms, são 4 fases esse treinamento, tá? Prometo tentar ser rápida. A origem dos Incoterms, né? Quando foram criados, qual o objetivo, quais as regras e o uso correto dos Incoterms, como usar as regras dos Incoterms 2010, né? Que é a última versão, né? Como incorporar as regras no contrato de compra e venda de uma negociação internacional, como escolher a regra mais apropriada, local ou porto mais apropriado, e vou mostrar alguns exemplos. Na fase 3, eu vou mostrar as tabelas dos Incoterms, as principais mudanças nessa última versão, que é de 2010. E a fase 4, as regras, regra por regra e a explicação de cada Incoterm. Tá? Vou mostrar listas, custos e riscos e alguns exemplos. As perguntas vocês podem fazer no final, tá? Eu vou tentar responder o máximo possível, o que não der tempo a gente responde depois pelo portal da Abracomex, tá bom? É possível solicitar depois a gravação, o vídeo, tudo mais, os slides, aí vocês entrem no portal da Abracomex e solicitem, tá bom? A origem dos Incoterms é uma explicação geral. Então, quando os Incoterms foram criados? Os Incoterms eles surgiram, gente, em 1936 na Câmara Internacional de Comércio, né? Uma câmara que tem sede na Europa e interpretou e consolidou as diversas formas contratuais que vinham sendo utilizadas no comércio internacional. Então, assim, existia muitos conflitos, né? Desde que começou, né, a época de negociação internacional, existia muitos conflitos entre os contratos, principalmente por causa de cultura, diferença cultural, linguagem. Então era muito difícil e dava muitos conflitos que tinha que entrar a parte jurídica e tudo mais. Aí a Câmara do Comércio Internacional, que foi formada por vários executivos da área na época, então eles decidiram criar alguns termos internacionais onde fosse mais fácil interpretar e definir qual que seria a participação de cada um, a responsabilidade de cada um. Tá travando? Todo mundo está travado? Tem alguém que está conseguindo ver? Ou é notebook? Depois a gente vai passar por e-mail, sim, gente. Mas assim, eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver, porque para a gente tá aqui, tá ok. Mas a ideia do Incoterm existe desde 1923. Né, em 1923 eram 6 regras, FOB, são sempre 3 letrinhas que definem, né? Para simplificar essas regras contratuais. Então, desde 1923 existem, eram 6 regras, FOB, FAS, FOT, CIF e CIF. O termo, né, em 1923, ainda não era Incoterms. E aí, só em 1936, que a CCI, a Câmara de Comércio Internacional, que criou os Incoterms, que é uma marca, né, e aperfeiçoou e criou vários Incoterms. Então, devido ao constante aperfeiçoamento dos processos de negociação e logística, né, com a globalização, os Incoterms passaram por diversas modificações
ao longo dos anos e agora são conhecidos como Incoterms 2010. Tem até esse Rzinho, porque Incoterms é uma marca criada pela ICC, tá? Então, sempre vocês vão verificar nos contratos que tem esse R de logomarca. E, atualmente, a revisão é feita a cada 10 anos. Então, de 10 em 10 anos. Então, 2010, a próxima versão vai ser só em 2020, tá? Vocês podem buscar aí no Google, vai ter Incoterms 2015, Incoterms 2012, mas são só explicações e versões de alguns autores que estão interpretando essa regra oficial que é Incoterms 2010, tá? Mas não existe. A última versão oficial é Incoterms 2010, tá? Não existe 2015, 2012, 2013, que tem lá na internet com essas versões, com essas denominações, são explicações de diversos autores interpretando essa última versão, né, explicando do seu jeito, ou em cada linguagem, enfim. O objetivo dos Incoterms, eles não impõem, porque não é lei, não é regulamento, enfim, eles só propõem o entendimento, melhor entendimento entre o vendedor e o comprador, quanto à responsabilidade das tarefas necessárias para o deslocamento da mercadoria do local onde ela é produzida até o destino final, onde entra transportes internos, licenças de exportação, documentação, movimentação e quem é responsável pelo quê, né? Tanto de responsabilidade documental quanto de custos, principalmente de custos e riscos. Então, o bom domínio dos Incoterms, principalmente para quem está quer dizer, não só na área de Comex, como em todas as áreas, porque a maioria das empresas estão globalizadas e fazem negociações internacionais, então é muito importante que os profissionais que trabalhem com Comex ou que estejam em empresas que fazem negociações internacionais saibam dos Incoterms, porque é daí que surge qualquer negociação internacional, tá? E os Incoterms têm influência direta no preço final, que é o mais importante, né? Hoje, né? Custo para qualquer empresa, para qualquer país. Então, os Incoterms, eles são regras que definem de forma precisa, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações das partes, indicando em que momento e local termina a responsabilidade do vendedor e começa a responsabilidade do comprador. Vocês estão vendo um navio, né? Quem está conseguindo ver a imagem, estão vendo um navio, teve um acidente, não sei qual era esse navio, mas se vocês buscarem acidentes com navios do mundo em alto mar, tem vários. O último até que eu tinha pesquisado foi no navio Mall Comfort, em 2013. Não sei se foi 2013 ou 2014. Não, 2014, Mall Comfort. Então, caiu vários contêineres ao mar. Então, aí caiu. E aí? Vocês não sabem. Quem que vai pagar esse prejuízo? De quem é essa carga nesse momento que a carga está em alto mar? De quem é a carga? Então, os Incoterms que definem isso. Deixam isso claro. E só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uns 1.500 contêineres caem por ano em mar, são perdidos. Ou porque o capitão do navio tem que realmente atirar porque o navio está correndo risco, ou porque acontece um acidente, o casco do navio quebra, parte ao meio, caem todos os contêineres ao mar. Então, tem que definir, se acontecer um acidente desse, de quem é a responsabilidade, quem vai pagar o prejuízo, ou seja, né, para quem vai sobrar esse prejuízo. Então, os Incoterms definem tudo isso. Então, as regras e uso correto. Os Incoterms, como eu falei no início, é uma marca registrada da Câmara do Comércio Internacional. Embora a ECC incentive e promova a utilização das regras dos Incoterms por terceiros em contratos de compra e venda, não é um termo genérico e nem obrigatório, né? Ele pode ser usado para designar todos os termos de comércio, mas é uma marca utilizada somente para designar os termos elaborados pela ICC. Então, assim, tem empresa que pode criar seus próprios termos, suas próprias siglas para colocar em contrato. Então, depende de cada contrato de cada empresa se quer adotar esses termos internacionais. A maioria já utiliza, tá? Mas só lembrar que não é obrigatório. Então, quais são as regras? Use sempre a marca, né, Incoterms com Rzinho no final, como um adjetivo e não como um substantivo. Não use Incoterms sem a letra inicial em maiúsculo e sem o S final. Então, um termo individual da regra dos Incoterms deve ser referido como uma das regras e nunca como um Incoterm,